Olá, eu sou José Bastiani Clementino, é um prazer estar aqui nesse momento, compartilhando esse momento da prática de 25 anos de muito sucesso, que deixa uma marca na cidade, no estado do Ceará e no Brasil, porque a história da prática ela se confunde com a organização dos eventos, e seus 25 anos duradouros, eles comprovam isso. Eu quero deixar um abraço aqui para toda a equipe, em nome da Enid Câmara, da Edna, da Dona Glória, né? Enfim, de todos que fazem essa grande equipe. E fui hoje convidado para falar um pouquinho sobre políticas públicas, né? E eu queria falar um pouco sobre as novas tendências, né, que impactarão as políticas públicas nesse próximo período, né? Já que a prática está falando um pouco de futuro. Então, vamos lá. Primeiramente, é importante nós delimitarmos, né, entendermos o que é política pública, que nada mais é do que a soma, né, de ações, de deliberações dos governos que são orientadas, né, na verdade, para solucionar questões e problemas que emergem na sociedade. Todo dia, questões novas surgem. E dessas questões que surgem, políticas públicas elas são geradas, que muitas vezes são respostas que os governos dão, né? E aí novos serviços eles são constituídos, serviços públicos. Por exemplo, na pandemia agora, nós podemos observar que surgiram novas modalidades de serviço público, por exemplo, de respostas do governo na pandemia, tanto na parte de saúde epidemiológica, quando temos esse programa amplo de vacinação, distribuição de álcool gel, né? A vacinação já existia, mas nessa escala, nesse trabalho, né, como foi feito, foi algo diferente, uma política pública nova, como também na área econômica, quando o governo teve a possibilidade de colaborar aí com a manutenção dos empregos, né, gerando políticas públicas para isso, como também com os auxílios, né, emergenciais. Tudo isso foram respostas, né, foram políticas públicas que o governo gerou. Mas aí você poderia me perguntar, não tem como se falar, Bertini, de tendências novas em políticas públicas sem você tratar de inovação, de tecnologia. É isso mesmo, não tem. E a política pública, ela também é um alvo da inovação. Né? Mas o que é inovação, no final das contas, pessoal? Inovação é você fazer algo novo, que gere impacto, né? Na melhoria da vida das pessoas, na produtividade, algo que faça a diferença. Né? E é possível, sim, gerar inovação, sabe? Garantir algum impacto de valor nas políticas públicas. Isso é possível. É possível em todos os ambientes, inclusive dos governos. E há uma constatação, para alguns, que os governos eles são um pouco mais lentos, né? Que ele tem um lapso temporal de inovação. Né? Alguns colocam que até uma grande defasagem no aparato tecnológico, né? Que o tempo dos governos seria bem diferente do tempo das empresas. De fato, mas a necessidade de inovação no setor público e das políticas públicas é imperiosa. Não tem jeito. A sociedade está mudando. Os governos precisam e eles estão se reinventando, eles estão se reposicionando. Senão, simplesmente, os governos vão perder o bonde da história. Eles vão ficando obsoletos, sendo atropelados por todo o processo de evolução econômica, cultural e social que a nossa sociedade está passando. Então, a inovação, sim, a inovação em tecnologia, ela tem que estar muito presente nos serviços públicos, né? Isso é uma grande necessidade, porque a própria sociedade ela está colocando isso de maneira muito clara. E quais seriam, Josbertini, então, tendências, né? Novas tendências que vão impactar as políticas públicas? E aí eu queria comentar com vocês 6 grandes tendências. Né? Uma primeira é a oferta e o consumo do serviço público, né, por meio digital. Né? Haverá, cada vez mais, convergência da força de trabalho humano com a força da robótica, com a inteligência artificial. Né? A tecnologia ela está dada como uma ferramenta estratégica de atuação dos governos, dos serviços públicos. Ela vai estar cada dia mais presente. Então, essa oferta desse serviço de maneira digital, ela já é uma realidade, ela tende a se ampliar. O atendimento, por exemplo, de serviços públicos por robôs, em triagens de hospitais, em telemedicina, o atendimento em equipamentos públicos também por robôs e por pessoas, né? Até para dividir se você vai ser atendido por uma determinada sessão ou por outra, fazer até um encaminhamento. Isso já está acontecendo, inclusive, quando às vezes você vai fazer algum diálogo
agora de governo, agora mesmo na Covid, nós observamos, quando a gente conversava no WhatsApp, a gente estava conversando ali, às vezes com um robô, para dizer onde é que eu vou, onde é que eu vou me vacinar, né? Qual que é a orientação. Então, isso já é uma coisa presente e esse atendimento, né, do serviço público digital já é uma realidade, é uma grande tendência, né? O próprio reconhecimento facial também é usado na segurança pública. Então, vai ter esse trabalho semiótico aí entre, né, os homens e os robôs também nos serviços públicos. A segunda grande questão que eu gostaria de comentar com vocês é escalar os serviços públicos por meio da tecnologia. O que é isso, Josbertini? É atender mais pessoas com praticamente o mesmo custo. Como é que a tecnologia pode nos ajudar para que eu possa atender 10, 20, 30, 100 pessoas com o mesmo custo usando a tecnologia? Né? A escalabilidade, né, é conseguir dar volume aos atendimentos, criando alternativas, né, ferramentas de inovação para que as pessoas possam estar acessando esse serviço público. Então, cada vez mais, nós teremos aí aplicativos de serviços públicos sendo cada vez mais usados, e aquele procedimento que às vezes era caro para determinada pessoa fazer, ele vai ser escalado por meio da tecnologia para que ele possa ser barateado, e a política pública, o serviço público, ele possa estar reduzindo os seus custos, né? Outra questão importante que eu gostaria de falar para vocês, que seria uma terceira grande tendência, que é o design thinking, que é como os governos eles devem se abrir ao cidadão para a formulação da política pública. Os serviços públicos, pessoal, cada vez mais, eles têm que ser desenvolvidos e focados nas necessidades, nos desejos, nas limitações, né, dos cidadãos e dos usuários daquele serviço. Hoje, né, se usa muito o mecanismo da audiência pública para se escutar a sociedade, né? Isso é um limite, muitas vezes as pessoas não participam, e os governos já estão mudando e buscando outras formas de participação, de engajamento e colaboração do cidadão. Tem governos, inclusive, já avaliando ações e políticas públicas, por exemplo, pelos comentários das redes sociais. Então, esse desenho, essa convocação de empresas, de organizações não governamentais para pensar políticas econômicas, para pensar políticas sociais, para pensar como devem ser construídas essas soluções para os cidadãos, essas respostas que os governos têm que dar para as novas necessidades que surgem na sociedade, é algo premente, é algo muito importante. Outra questão que eu gostaria de comentar com vocês, que seria uma quarta grande tendência, que é a customização e personalização de serviços públicos. Os governos estão se perguntando como os serviços públicos podem se adaptar ao perfil dos cidadãos. Isso é uma mudança de mentalidade. Não mais pensar como o cidadão se encaixa no serviço público ofertado, mas como eu, governo, facilito para o cidadão acessar esse serviço. Isso é uma grande tendência, sabe? Fazer delivery do serviço público, serviços digitais amplificados, a simplificação do processo do acesso aos serviços públicos é algo realmente que vai ser ampliado, é uma grande tendência para que tenha esse grande encontro dessa necessidade do cidadão com a oferta da política pública pelos governos. Outra grande quinta tendência que eu queria falar para vocês são os laboratórios de inovação e criatividade. Né? São ambientes, pessoal, são ambientes, né, de estímulo à inovação de novos projetos pelos servidores públicos. Muitas vezes, o governo, né, e os ambientes de governo são colocados como rígido controle, que não dão autonomia, que não são flexíveis, e esses são espaços de livre criação, para que novos serviços públicos possam ser criados, novas políticas públicas, novos procedimentos, para que possa ser facilitado. Então, esses espaços dentro, né, de departamentos, de governo, de secretarias, de áreas, eles estão cada vez mais virando a realidade, para que as políticas públicas possam estar sendo flexibilizadas e poderem estar sendo trabalhadas assim de uma maneira diferente para que possa atingir mais pessoas. E a sexta e última tendência que eu gostaria de comentar com vocês é o redesign dos processos burocráticos. Pessoal, cada vez mais estão sendo refeitos, estão sendo redesenhados os processos, inclusive eles estão sendo automatizados, eles estão sendo digitalizados, dando menos ênfase, sabe? E há uma lógica essencial que por muito tempo, né, foi forte na gestão pública, na construção das políticas públicas, que são controles, às vezes, que são irracionais. Então, esse redesenho de processos burocráticos é uma nova tendência. Bom,
Eu finalizo por aqui essa minha participação, muito feliz em poder estar aqui colaborando com vocês, e viva a prática, que venham mais 25 anos de muito sucesso para o desenvolvimento dos nossos eventos aqui no estado do Ceará. Muito obrigado.